A guerra sempre foi uma coisa feia. No passado, era dito que a guerra era o velho falando e o jovem morrendo. Mas isso era no tempo que nós lutávamos com espadas ou com aquelas armas de um tiro só, aquelas espingardas tipo soca-soca. Nos tempos modernos de hoje, isso piorou muito. Embora a gente viva numa hipocrisia e quando olhe para o passado, coisas que eram ditas e feitas, a gente diga, olha como o povo era mais bruto, hoje somos mais civilizados. Que grande mentira. A diferença do povo, o povo antigamente era muito mais contido do que hoje, muito menos ambiciosos e muito menos orgulhosos. Só que eles eram sinceros. Eram muito mais sinceros, principalmente os líderes, do que os de hoje. Então eles falavam e escreviam muita coisa do que realmente pensavam. Não tinha tantas barreiras, não tinha tanta hipocrisia. Já hoje, o camarada está oprimindo os outros e fala que a luta dele é pela liberdade. O camarada está eliminando vidas e diz que a sua luta é pela paz. E por aí vai. A única coisa que mudou foi que não é mais apenas o jovem que falece. Como as armas são modernas, tudo é na base da bomba, de drones, mísseis e etc. Quem falece hoje é toda a população. Mulher, crianças, idosos, esses que naquela época eram poupados. E exércitos que atacavam o civil eram tidos como malvados e muitos arranjavam outros inimigos, porque não se tolerava esse tipo de coisa. É por isso que eu digo que o mundo já foi muito mais civilizado do que é hoje. Hoje estamos nos tempos da mentira. A mídia tenta, de todos os jeitos, ignorar os sinais espirituais que o próprio Criador está mandando. No Brasil, estamos testemunhando a lua de sangue. Ainda é possível ver nesses dias. O Lucas Almeida, nosso querido irmão, Lucas Almeida Vieira, um abraço forte para ti, meu querido irmão. Ele diz o seguinte: estes fenômenos continuam acontecendo nos 4 cantos do mundo e eles continuam tentando explicar como se fosse algo super normal. Lucas Almeida é um cara que já despertou totalmente. Ele sabe que, embora eles digam, olha, esse mar vermelho de 13/3/2025, que foi matéria do R7, tá aqui, ó, mar adquire tom sanguíneo após fortes chuvas atingirem praia de Ilha Iraniana. O fenômeno é atribuído à água que escorreu por entre encostas litorânea de origem vulcânica, rica em minerais com alto teor de óxido de ferro. Mas por que exatamente agora? Por que não era comum se ver isso? Infelizmente, meus irmãos, a ciência está sendo usada hoje para generalizar as coisas, para que as pessoas não raciocinem sobre. É só um fenômeno e ponto final. Mas veja que o fenômeno do céu vermelho, como nós já mostramos aqui, tem acontecido em várias regiões do mundo. O mar, em diversos lugares, como a Argentina, por exemplo, o mar ficando vermelho, cor de sangue, rios, tem acontecido em várias regiões do mundo. A lua está totalmente vermelha. Para mim, quem foi solto foi guerra. Davi, por que você acha isso? Ora, nesse momento que eu estou fazendo esse vídeo, 18/3/2025, Gaza acaba de ser atacada. A mídia está falando em mais de 300 falecidos. Israel disse que não vai mais tolerar os abusos do Hamas. Eu não vou entrar no mérito de quem está certo e quem está errado. Vocês já sabem o que eu penso, eu já falei. Você sai daqui agora e parte direto para um país gelado. Um porta-aviões dos Estados Unidos que estava levando armas para a Ucrânia foi atacado e destruído pela Rússia, o que torna difícil cada vez mais que haja paz naquela região, apesar dos esforços do próprio Donald Trump. Mas veja também a incoerência. Enquanto você fala de paz, você arma o inimigo do camarada que você quer ter paz. A mesma coisa a Europa faz. Enquanto o Donald Trump aumenta os esforços para ter uma paz, faz as contas de o que se perde e o que se ganha, continuando ou parando com essa treta, e é muito melhor parar. A Europa fala em investimentos trilionários para se armarem, para combaterem os seus inimigos. O mundo, meus irmãos, não quer a paz. E a Bíblia nos falou desse período. A mídia quer enganar você, não quer que você pare para pensar, né? Mas a Bíblia falou. E antes de a gente ver, a matéria da CNN, que é pró-Gaza, diz o seguinte, ó: ataques de Israel em Gaza deixam mais de 400 falecidos e quebram cessar-fogo. Isso aqui é o pior, né? A ideia de deixar a treta de lado, ela agora acabou. Matéria recente, né? 18/3/2025, faz poucos minutos que ela foi postada. O cessar-fogo de Gaza foi interrompido nesta terça-feira, dia 18 da manhã, quando Israel realizou ataques aéreos no território e o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu prometeu usar força militar crescente contra o Hamas.
Os bombardeiros noturnos atingiram vários locais em Gaza, eliminando mais de 400 pessoas, conforme autoridades palestinas, nos ataques mais intensos desde que um cessar-fogo de meses entrou em vigor, com o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, declarando: esta noite voltamos a lutar em Gaza. A trégua entre Israel e Hamas já estava em risco, com a primeira terminando há mais de 2 semanas e todos os lados em desacordo sobre um caminho a seguir que poderia ver os reféns israelenses restantes libertados em uma paz permanente garantida. O Trump, inclusive, exigiu, que o Hamas liberasse esses reféns. Tinha até um americano no meio e eles chegaram a devolver e a pessoa já estava falecida. É assim, isso é maldoristas, meus irmãos. Maldoristas, e vocês sabem, a minha opinião é pesada sobre isso, mas não é o tema de hoje do vídeo. Eu não quero me posicionar hoje porque eu já falei, você já sabe. Agora, o que é que isso tem a ver com a Bíblia? Na Bíblia é falado que no fim dos tempos, 4 cavaleiros iriam ser soltos. Os 4 cavaleiros fazem parte do livro das Revelações, ou como muitos chamam, o Apocalipse. Os 4 cavaleiros representam, respectivamente, guerra, fome e morte, que para os cristãos vai acontecer antes do fim de todas as coisas. Em Apocalipse 6:4-8, o livro das Revelações, está escrito assim: e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente, dizendo: vem! E olheis, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, este chamado Morte. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse são peste, guerra, fome e morte. Nos últimos tempos, meus irmãos, nós enfrentamos aquele mal terrível, que pode ter sido a peste. Agora você está vendo o início das tretas, a guerra. Você está vendo o céu e o mar sangrando, ficando vermelhos, em grande sinal das verdadeiras intenções dos líderes globais. Os caras querem treta, os caras querem derramamento de sangue, cada um com seus motivos, para seguir com sua agenda maldita, para garantir uma maior soberania do seu próprio reino e etc, etc, etc. Igual ao passado, só muda os termos que são usados. O cara está em treta, não, estou fazendo uma operação aqui, uma operação especial, e eliminando vidas. Com a peste e a guerra, a gente sabe que vem o quê? Vem a carestia das coisas. Ou você acha que o Brasil, por exemplo, não está pagando por essas tretas que está acontecendo? As economias, meus irmãos, é um fato, ela está globalizada há muito tempo. O que acontece em um país, inevitavelmente, repercute em outro. Não importa com que o país forneça. Alguma coisa ele fornece, alguma coisa ele participa, ou comprando ou vendendo, e isso afeta o mercado, tanto pela alta demanda como falta de demanda também. Nós vamos sentir. Então, se os preços sobem, é óbvio que muitos não vão poder, principalmente aqueles que já têm dificuldade, e vão passar o quê? Fome. Com peste, guerra e fome, o que é que nós temos? Mortes. Então a Bíblia, meus irmãos, diferente de outras seitas, isso aqui são as palavras de Deus. E mais cedo ou mais tarde elas vão se cumprir, e podem se cumprir, na minha opinião, mais de uma vez. Eu não sei, meus irmãos, se alguma coisa foi omitida da Bíblia, mas o que eu vejo é que o mundo, ele pode ter vários ciclos de fim e início, novas eras acontecendo. E não sei se é o fim do mundo mesmo, mas na minha humilde opinião, eu estou compartilhando aqui com vocês. Vocês sabem que eu não me coloco na posição de pastor nem de nada, eu sou só mais um como você que está assistindo. Mas eu imagino que nós estamos sim no fim da nossa era. Se vai vir outra era depois, aí fica com você mesmo. Mas eu não tenho dúvida que essa era está no finalzinho dela. Se você não é um cara religioso, você, isso aí pra mim não interessa, beleza. Mas você já deve ter ouvido grandes economistas falando do reset, que o que já aconteceu, ou seja, o fim de uma era, ou seja, o fim do mundo para aquelas pessoas que viviam em Roma, na Roma antiga, quando ela era a principal economia do mundo, ela colapsou porque, como o ditado dizia, todas as estradas já levavam a Roma. Ela não tinha mais como expandir. Era um império que dependia sempre da sua expansão para continuar prosperando. Quando ela dominou tudo que tinha que dominar, ela começou a colapsar. E hoje você vê que os bancos se tornaram uma nova Roma. Todas as nações devem a esses bancos. Bancos que pertencem às 13 famílias. O dinheiro que eles têm
marcado em computador é muito maior do que o tesouro gerado, do que o PIB gerado pelas pessoas trabalhando, do que se tem de bens no planeta. E óbvio, quando você chega a esse nível, o que é que tem que acontecer? Tem que haver um reset, é igual um game, um jogo. Se você já pegou um RPG, né? Um vai tentando ali dominar as áreas, dominar a economia e etc, etc. Quando isso acontece, o jogador ganha o jogo acaba, porque não tem mais o que ser conquistado. Nós estamos chegando justamente a esse ponto. A ideia é que a salvação para isso seria, né, a exploração espacial. Mas cada dia mais a própria realidade nos está mostrando que há algo que não foi nos dito. Talvez tenha a ver até com o formato do planeta, vocês sabem bem disso. Então, as viagens do homem, né, ao espaço, que seriam populares, a mídia já estava anunciando, já tem brasileiro para ir, 2010, já estamos em 2025 e nada de viagem. Nem para a Lua, nada de viagem. Então talvez alguns teóricos da conspiração, quando dizia que é impossível de sair do planeta, não estivessem mentindo. Ô Davi, e a Starlink do Elon Musk? Eu não tenho dúvida que ela está muito alta. Mas será que está realmente fora do planeta? Fica a pergunta, meus queridos irmãos. Há algo que não é nos dito. Há algo que está sendo escondido há muito tempo. Cada vez isso está ficando mais claro. Eu inclusive peço desculpa aos nossos irmãos que já levantavam, né, essas teorias há tempos. Cada vez ela tem feito mais sentido. Meus irmãos, eu não posso ir muito mais além do que isso aqui, né? Mas apertem os cintos. Não deixem de aproveitar cada momento que você tem de paz, porque como esses países estão nos mostrando, eles podem acabar a qualquer momento. Coisas que você pode fazer, lugares que você pode visitar agora, nesse momento, talvez não possa, muito em breve. Isso não quer dizer que você deva deixar os seus planos a longo prazo para lá. Nós somos pessoas físicas e precisamos de coisas físicas. Não adianta vir com essa palhaçada como se, não precisamos de nada, vamos viver só de luz solar. Não, nós precisamos. Então lute pelo que você ama, pelo que você deseja. Mas não fique vivendo em função apenas disso, porque se você fizer, se você abrir mão, não vou fazer esse passeio não porque eu estou querendo tal coisa, não faça o passeio. Se essa coisa que você quer exige uma escravidão sua para conseguir, então você está querendo demais por enquanto. Vá subindo degrau após degrau. É preciso você aproveitar cada momento, meus irmãos, porque as previsões são sombrias. Enfim, agradeço a cada um de vocês. Se você gosta desse tipo de assunto, quer se aprofundar, o Velho Diário do Davi é uma boa fonte para você iniciar os seus estudos. Linguagem simples, lá de nós, histórias pessoais minha, é um diário, não é um livro. E eu falo de muita coisa, de entidades, como elas funcionam, experiências próprias minhas, sem nenhum arrudeio. Então, se você puder, meu irmão, é como se fosse um kit quase que obrigatório para quem é inscrito aqui do canal. Certo? Lá na Hotmart em 10 vezes sem juros. Vou ficando por aqui, que Deus abençoe cada um de vocês. Um abraço e a gente segue juntos. Fui!